Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos com vocês ao redor da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos no programa divino. Nesta ocasião, temos como tema o mistério do Oriente e do Ocidente. Vamos ler o que nos diz Jesus do Oriente e do Ocidente no capítulo 24, versículo 37 de São Mateus. Capítulo 24, versículo 27 de São Mateus diz: Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E em São Lucas, sobre o relâmpago, no capítulo 17, versículo 24, nos diz: Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Que Deus abençoe nossas almas, abra nosso entendimento em nosso coração e também em nossa mente para compreender Sua Palavra, para compreender este mistério do Oriente e do Ocidente. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando nos fala do Oriente e do Ocidente, e nos fala como o relâmpago que resplandece, que ao iluminar diz que como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vejam como a primeira vinda de Cristo foi no Oriente, a terra de Israel, que se encontra no Oriente Médio, e encontramos que lá foi cumprida a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, e depois daí encontramos que foi realizada a obra de redenção. Veio também o Espírito Santo sobre 120 pessoas e continuou vindo sobre milhares de pessoas mais. E daí se moveu a obra de Cristo para a Ásia Menor por meio do apóstolo São Paulo e depois se moveu para a Europa por meio dos 5 mensageiros que Deus enviou à Europa em 5 etapas ou eras da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios. E em todas essas etapas Jesus Cristo estava em Espírito Santo manifestado por meio desses mensageiros que Ele enviou. Vejam como o Filho do Homem, Jesus Cristo, esteve se movendo desde o Oriente até chegar ao Ocidente. O Oriente é o território lá de Israel, o qual se encontra no Oriente Médio. E agora, vejam vocês que a trajetória traçada por Deus no programa da vinda do Filho do Homem foi desde o Oriente até o Ocidente. E por isso, no Ocidente, temos a promessa que o Filho do Homem será manifestado como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, resplandece no Ocidente, nos diz São Lucas, no capítulo 17, e vejam vocês, porque como o relâmpago ilumina desde
uma até outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui o temos prometido para ser manifestado no último dia. Na vinda do Filho do Homem, resplandecendo onde? No Ocidente. Aí é onde temos a promessa para se mostrar a vinda do Filho do Homem conforme a promessa divina. Por isso é que do Ocidente virá Cristo, o Espírito Santo, em um cavalo branco, como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Por isso também o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 12 em espanhol, nos diz da seguinte maneira, e também no livro de citações, página 166, parágrafo 1485 diz: agora eu estava, reticências, ficando bastante velho, e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto quanto estivermos prontos, preparados. Vem? Vocês? É uma promessa. Se é uma promessa, pois tem que estar na Bíblia. Tem que ser uma promessa bíblica, e essa promessa bíblica de um cavaleiro num cavalo branco aparece em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21. E vejam vocês como é identificado o território de onde vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, de onde vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia. Onde vem o verbo, a palavra, manifestado em carne humana. Porque quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos, diz assim: o livro dos selos foi o produto da pregação dos selos pelo reverendo William Branham, e depois foram impressas essas mensagens, e por isso temos o livro dos selos pregado pelo reverendo William Branham. E agora vejam como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse aparece identificada a sua vinda do Ocidente ou no Ocidente, de onde vem um cavaleiro num cavalo branco, e diz: percorreremos este caminho outra vez. Se é outra vez, e está falando Elias em sua quarta manifestação, outra vez é uma quinta manifestação. Ou seja, que a quinta manifestação de Elias será com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Filho do Homem. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E aí então estará também o ministério de Elias pela quinta ocasião. E aí também estará o ministério de Moisés pela segunda ocasião. Porque o ministério de Elias
Onde é que esteve? Onde esteve o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve em Elias Tisbita e aí esteve o ministério de Elias. E esteve o Espírito Santo em Eliseu e aí esteve o ministério de Elias. Pela segunda ocasião, esteve o Espírito Santo em João Batista e aí esteve o ministério de Elias. Pela terceira ocasião, esteve o Espírito Santo em William Branham e aí esteve o Espírito ministerial de Elias. Pela quarta ocasião. E estaria o Espírito Santo no anjo do Senhor Jesus Cristo, e aí estaria o Espírito ministerial de Elias, o ministério de Elias pela quinta ocasião. E esteve o Espírito de Cristo em Moisés, e aí esteve o ministério de Moisés pela primeira ocasião. E estaria o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em seu anjo mensageiro, e aí estaria também o ministério de Moisés pela segunda ocasião. Esteve o Espírito de Deus, de Cristo em Jesus, e aí esteve o ministério de Jesus pela primeira ocasião. E estará o Espírito de Cristo em seu anjo mensageiro e Espírito Santo, e aí estará o ministério de Jesus pela segunda ocasião. Viram simples que é todo o programa divino? Porque quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, é o ministério desse profeta se repetindo em outro profeta. Agora podemos ver este mistério e podemos ver que para o Ocidente é que se repetirá o ministério de Moisés pela segunda ocasião, o ministério de Elias por quinta ocasião e o ministério de Jesus pela segunda ocasião. Por isso é que Jesus Cristo em Espírito Santo esteve viajando desde o Oriente, desde a terra de Israel, depois passou a Ásia Menor. Na primeira era da Igreja Gentil de São Paulo foi seu mensageiro, e depois passou à Europa, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, onde Deus enviou 5 mensageiros, um para cada uma dessas 5 eras que se cumpriram na Europa, em diferentes territórios. E depois passou a América do Norte, Jesus Cristo em Espírito Santo, onde enviou seu 7º anjo mensageiro e precursor da segunda vinda de Cristo, e onde se manifestou Jesus Cristo por meio desse mensageiro, já no Ocidente, e o Ocidente consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. Esse é o Ocidente da Terra. Esse é o Oeste, que é o Ocidente da Terra. E é para o Ocidente que temos a promessa da vinda de um cavaleiro em um cavalo branco. E esse é o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 19. E isso é a vinda de Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Porque quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É em um homem ocidental, do Ocidente, onde essa promessa da vinda de Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, será cumprida. E agora vejam vocês como se cumpriu a promessa de cada era através do mensageiro de cada era. E depois, o 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia e precursor da segunda vinda de Cristo anunciou que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o Espírito Santo, viria em carne humana no Ocidente. Ou seja, que virá um cavaleiro em um cavalo branco de onde? Do Ocidente. Ou seja, que será uma manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em um ocidental. E já se manifestou em um ocidental na América do Norte, a 7ª etapa ou era da Igreja Gentia. E depois,
a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco no Ocidente, onde virá o verbo, a palavra em carne humana, encarnada a palavra em um homem, corresponde ao Ocidente também, mas já não pode ser na parte norte, mas na parte da América Central, América do Sul e o Caribe, que é a que resta do continente ocidental, ou seja, do continente do oeste, para o cumprimento das promessas divinas do último dia. E para conseguir Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, necessitamos encontrar onde? No Ocidente, o véu de carne, onde estiver a palavra o verbo encarnado no último dia, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E vejam vocês como Jesus Cristo em Espírito Santo se moveu da terra de Israel à Ásia Menor, Ásia Menor para a Primeira Era, e da Ásia Menor se moveu à Europa para a Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta Era, e da Europa se moveu Jesus Cristo em Espírito Santo à América do Norte para a Sétima Etapa Era da Igreja Gentia, e da América do Norte se move Jesus Cristo em Espírito Santo à América Latina e o Caribe para a era da pedra angular e dispensação do reino, onde Jesus Cristo vem em um cavalo branco como a neve, na palavra pura, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Vimos o mistério do Oriente, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, onde se realizou o sacrifício pelo pecado, pois o sacrifício pelo pecado se realizava no tabernáculo que Moisés fez e no templo que Salomão fez, se realizava no átrio, e depois encontramos que o sangue da expiação se era levado ao lugar santíssimo, e se colocava sobre o propiciatório. O sumo sacerdote o fazia uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês de cada ano, e com seu dedo aspergia o sangue sobre o propiciatório, e depois encontramos que o povo hebreu ficava reconciliado com Deus. Recordem que entrava também com incensário de ouro, e por meio das brasas acesas que estavam no incensário, e o perfume que estava dentro do incensário, o qual era queimado. Aí, nessa nuvem de fumaça, subiam as orações do povo e do sumo sacerdote para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E tudo isso, vejam vocês, era feito no ocidente do templo, porque no ocidente do templo estava o lugar santíssimo. E agora vejam como, para o ocidente da terra, é que estaria o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual começou a ser construído lá, no meio do povo hebreu, e depois passou a Ásia Menor e depois a Europa. Ásia Menor e Europa e a América do Norte correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a América Latina e o Caribe correspondem à parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pois com latino-americanos e caribenhos ele chama e junta latino-americanos e caribenhos e os coloca em seu templo espiritual, na sua igreja, na era do lugar santíssimo, a era da pedra angular. E é aí onde Cristo se manifesta no último dia como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e como anjo forte,
o anjo do pacto vindo à sua igreja e na sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam como teve essa trajetória desde a terra de Israel, o Oriente, passando pela Ásia Menor, pela Europa, pela América do Norte, até chegar à América Latina e o Caribe. Chegar a essa parte do Ocidente, onde ele está construindo o seu lugar santíssimo do seu templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude, para assim nos dar a fé para sermos transformados e raptados e os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos terem um corpo eterno e Deus morar em cada um de nós em toda a sua plenitude e ter todos as duas consciências juntas. O subconsciente e o consciente juntos nesse corpo novo, com esse espírito teofânico da sexta dimensão. E assim viver com Cristo por toda a eternidade e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo e ter todo o poder de Deus manifestado em nós e através de nós no último dia, ou sétimo milênio. Agora vimos o mistério do Oriente e do Ocidente. No Oriente se cumpriu a primeira vinda de Cristo, onde ele realizou o sacrifício pelo pecado, sendo lá o Oriente o território do átrio. E agora o mistério do Ocidente é que para o Ocidente Deus tinha ordenado a construção do lugar santíssimo, onde entrava Deus nessa coluna de fogo e pousava sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. Esse é o trono de Deus. Esse é o trono da coluna de fogo. Esse é o trono da Shequina, no templo que Salomão construiu e o templo que Moisés construiu. E no templo que Jesus Cristo está construindo, o trono de Jesus Cristo em sua igreja está também no Ocidente. E vejam vocês, Cristo esteve se manifestando em cada um dos seus mensageiros e em cada um dos crentes em cada era. E agora, para o último dia, ele prometeu se manifestar em seu anjo mensageiro e nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer. Porque para o Ocidente ele terá seu véu de carne, seu instrumento, seu anjo mensageiro, onde Cristo estará manifestado. Ele estará em seu trono humano, manifestado no último dia, como juiz de toda a terra e como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E a coluna de fogo que se encontrava no lugar santíssimo sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, no tabernáculo que Moisés construiu, o tabernáculo ou o templo que Salomão construiu, no último dia estaria em seu templo, em sua igreja, no lugar santíssimo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isso é a manifestação que houve no lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, sendo atualizada no templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, desde aí, desde seu templo, ou desde seu templo, desde o lugar santíssimo do seu templo, sairá a mensagem para o povo hebreu. Sairá desde o seu trono humano, desde o seu anjo mensageiro sairá a mensagem para o povo hebreu, porque
Cada profeta de Deus foi a boca de Deus em cada era. E a boca de Cristo, a boca de Deus para o último dia, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual virá a mensagem para o povo hebreu, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. E agora, tudo isso está prometido para ser manifestado onde? No Ocidente. Porque, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem está prometida como relâmpago, e é no Ocidente onde o relâmpago resplandece no último dia, onde resplandece a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Assim como resplandecia Deus na luz da Shequina sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, e do meio dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, estará resplandecendo e nos dando sua luz e sua mensagem, nos iluminando nossa alma e nosso entendimento para compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Vimos o mistério do Oriente e do Ocidente. No Oriente se cumpriu a primeira vinda de Cristo por meio de um jovem carpinteiro de Nazaré que nasceu em Belém da Judéia, lá no Oriente Médio. E no Ocidente se cumpriria a segunda vinda de Cristo. Vindo Jesus Cristo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo em carne humana. Vindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, o Espírito Santo, o Verbo, a palavra, vindo em carne humana no último dia. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Encontrando esse homem, onde estará a palavra, o Verbo encarnado? Encontraremos o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Encontraremos Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no Ocidente, ou seja, no território do continente americano, na parte do centro, sul e o Caribe. A América Central, América do Sul e o Caribe é o território para a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, encarnada no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais, diz Elias em sua quarta manifestação. E o recorrerá Elias em sua quinta manifestação com esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Percorrerá esse caminho uma vez mais, pela quinta ocasião, com o Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. E também o ministério de Moisés percorrerá este caminho uma vez mais, pela segunda vez, no último dia, no Ocidente, e daí passarão mais adiante ao Oriente, a terra de Israel. Agora vimos o mistério do Oriente, ou seja, do leste, e do Ocidente, ou seja, do oeste, que é o continente americano e o Caribe.
E o Oriente é a terra de Israel que está no Oriente Médio. Agora vimos este mistério do Oriente e do Ocidente. Viram simples que é tudo? Viram que tudo concorda e tudo está no programa divino? Porque tudo tem que manter a harmonia com o programa de Deus, o qual foi refletido em eras e dispensações passadas. Está refletido no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Por isso é que Cristo, na construção do seu templo espiritual, manteve a ordem do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Porque esse é o desenho que Deus mostrou a Moisés lá no monte. É o desenho do templo que está no céu. E conforme a esse desenho, é que Cristo também esteve construindo o seu templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude, o qual ocorrerá no último dia, onde nesse templo e a esse templo entrará Deus em toda a sua plenitude e todos teremos a plenitude do Espírito Santo, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico eterno, glorificado, o qual será como do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cumprindo-se assim a promessa de Cristo quando disse: se o grão de trigo caindo em terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, produz muito fruto, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, a imagem do grão de trigo que foi semeado em terra, ou seja, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o grão de trigo que morreu e foi semeado em terra para se reproduzir em milhões de filhos e filhas de Deus. Na reprodução dessa nova criação que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como está se realizando a reprodução da nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele está se reproduzindo conforme a lei da reprodução. E a lei da reprodução estabelece que é preciso semear, plantar para depois colher. É preciso semear, plantar para que nasça a planta e depois o fruto, e depois vem a colheita de todo esse fruto que o grão de trigo que foi semeado em terra produziu. Vejam vocês como Cristo nasceu, depois como uma planta de trigo, ou seja, como a igreja, e depois na igreja estiveram nascendo os filhos e filhas de Deus, que são os grãos de trigo, são a reprodução de Cristo. E no último dia é que amadurecem todos os grãos de trigo que estarão vivendo no último dia, e os que foram trigo, potencialmente, mesmo que ainda não se via o grão de trigo, e menos o grão de trigo maduro. Com tudo isso, os que foram trigo nas eras passadas, potencialmente, no último dia, ressuscitarão em corpos eternos. E nós, os que vivemos, chegaremos ao amadurecimento e seremos transformados e teremos o corpo eterno também. E assim estaremos à imagem e semelhança de Cristo, o primeiro grão de trigo que foi semeado em terra, morreu, nasceu na forma de uma planta de trigo, nasceu na forma da igreja,
na qual esteve a vida de Cristo se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Vejam vocês que os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo é a reprodução de Jesus Cristo. E por isso é que nos tornaremos completamente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando obtivemos o novo nascimento, obtivemos um corpo teofânico da sexta dimensão e, portanto, obtivemos a imagem de Jesus Cristo. Porque a imagem de Deus é a teofania, o corpo teofânico. E essa é a nossa imagem, que é a imagem de Jesus Cristo. E agora, no último dia, receberemos o corpo físico, eterno e glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo em que, no Ocidente, na terra da América Latina e do Caribe, Cristo está se manifestando a favor dos seus escolhidos, os está chamando e os está juntando na era da pedra angular e dispensação do reino, que corresponde em cumprimento ao território latino-americano e caribenho. E assim está nos preparando, e quando chegar até o último dos escolhidos, quando for completado o corpo místico de Cristo, entrando até o último dos escolhidos, estaremos prontos para ser transformados e raptados, juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitarão muito em breve. Ainda não ressuscitaram, mas em breve ressuscitarão. E nós ainda não fomos transformados, mas em breve seremos transformados. Porque é uma promessa de Cristo para ser cumprida no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde obtemos a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste último dia. A revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como relâmpago, resplandecendo no ocidente. Resplandecendo no ocidente quem? O Filho do Homem. Na sua vinda, na vinda do Filho do Homem, que é a vinda de Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro se manifestando no meio dos latino-americanos e caribenhos na era da pedra angular e dispensação do reino. Chegamos ao tempo do Ocidente. Chegamos ao tempo de todas essas promessas divinas para serem cumpridas no Ocidente, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. E os escolhidos entre os gentios que estarão vivendo no Ocidente, na parte da América Latina e do Caribe, verão o cumprimento da vinda do Filho do Homem como relâmpago, resplandecendo no Ocidente e resplandecendo em nossas almas e em nosso entendimento e nos iluminando a alma e o entendimento para ver, para compreender todas essas coisas que estão prometidas para acontecer neste último dia. E onde estão os que estariam vendo a vinda do Filho do Homem como relâmpago, resplandecendo no Ocidente, na América Latina e no Caribe? Aqui estamos. Aqui está um grupo em Chinandega, Nicarágua, e também há em diferentes lugares da Nicarágua e nos diferentes lugares da América Latina e do Caribe. Estão os que veriam a vinda do Filho do Homem resplandecendo como relâmpago no Ocidente, ou seja, na América Latina e no Caribe, neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, latino-americanos e caribenhos, e vossos territórios, e que entrem todos
vocês e vossos territórios ao glorioso reino milenial de Jesus Cristo. E os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro sejam transformados neste último dia, sejam colocados na era da pedra angular e dispensação do reino e preparados para serem transformados e raptados neste último dia. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do mistério do Oriente e do Ocidente. Vejam, ainda há mais que poderíamos falar sobre o Ocidente e do Oriente. Por exemplo, o anjo que era muito diferente dos demais, do qual estava naquela nuvem, que foi fotografada em 1963, 28 de fevereiro de 1963. Vejam como esse anjo voava do Ocidente até o Oriente. Porque a mensagem é uma mensagem que começa no Ocidente, na terra da América, na América Latina e no Caribe. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino e voa essa mensagem até chegar ao Oriente, ou seja, à terra de Israel. Essa é a mensagem que o povo hebreu está esperando. E a vinda do Filho do Homem é do Ocidente para o Oriente, porque se cumpre no Ocidente e depois voará. A segunda vinda de Cristo e a revelação da segunda vinda de Cristo para o povo hebreu, para o Oriente. Mas primeiro estará ou voará ao Oriente para o povo hebreu, mas primeiro estará onde? No Ocidente, na terra latino-americana e caribenha. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. E passem todos muito boa tarde ou boa noite, se estão de noite vendo e ouvindo essa conferência pela rádio ou televisão. Deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nessa tarde, nossa parte dando graças a Cristo pelas suas bênçãos. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim. Que Deus os abençoe e guarde a todos.